pelo amor de Deus, a paz do Senhor Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, que nós vamos, neste vídeo, falar sobre a conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no tempo de pleno advento. Advento que é a espera da chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a vinda de Jesus, o nosso Salvador e também o nosso julgador, o nosso justo juiz. Então a conversão nos leva a uma mudança radical na nossa vida. A conversão é algo que nos é ordenado por amor pelo próprio Jesus. Jesus quer que nós transformemos a nossa vida. O convite que Jesus nos faz é o convite que ele fez a Nicodemos. A conversão, na conversão, nós nasceremos de novo. Seremos um homem novo, uma mulher nova. Então, o tempo de conversão é, acima de tudo, um tempo de renúncia. Renúncia às nossas fragilidades, renúncia aos nossos vícios, renúncia às nossas desordens, renúncia ao pecado. Então é um tempo muito importante na nossa vida de cristão. O tempo da conversão nos indica que com ela, convertidos, nós teremos os dias que Deus reservou para nós. E nós hoje vamos usar aqui como referência o texto do livro do profeta Sofonias. Sofonias foi um profeta do Antigo Testamento, um profeta menor, que viveu no 7º século no reino de Judá. Ele viveu entre 640 e 609 antes de Cristo, e Sofonias viveu no momento antecedente ao cativeiro da Babilônia. Naquele momento de Sofonias, era o momento em que o povo de Israel estava ameaçado pelo Império Assírio. O Império Assírio que invadiu o reino do norte, o reino de Israel, o reino de Samaria, e ameaçava de uma forma frequente e sistemática invadir o reino do sul, o reino de Judá. E Sofonias fez sérias advertências àquele povo desobediente, que cultuava a idolatria, cultuava a injustiça, a corrupção. E ele fazia séria advertência para aquele povo mudar de rumo, para aquele povo se converter. E aqueles que não se convertessem, se não se convertessem, haveria, sim, uma catástrofe. Então ele previu a queda de Nínive, capital do Império Assírio, e também previu o cativeiro da Babilônia. Depois de Sofonias, 40 anos depois, o reino de Judá sofre uma das maiores crises da sua vida, que foi a destruição de Jerusalém, a primeira destruição de Jerusalém, com a invasão do reino da Babilônia.
inclusive a depredação do templo de Jesus, enfim. Mas esta mensagem de Sofonias é a mensagem para aqueles que perseverassem no Senhor, para aqueles que se convertessem. Então, esta é a mensagem de Sofonias para aqueles que perseverarem no amor de Deus, aqueles que renunciarem ao pecado, renunciarem ao mal da sua vida, aqueles que levam uma vida digna, uma vida de busca a Deus e que tenha a graça de Deus, porque a conversão ela é impossível somente com o nosso esforço. É preciso que Deus nos ajude, que Deus providencie, através do seu Espírito e com a presença de Jesus, somente com a graça que nós conseguiremos a verdadeira conversão. E a conversão ela é diária. Diariamente nós devemos estar vigilantes, orando e vigiando, para que a cada dia nós possamos vencer as tentações do mundo. E para aqueles que perseverarem, eis aqui a profecia de Sofonias, no capítulo 3, versículos de 14 a 18, em que ele diz assim: Alegra-te, filha de Sião, rejubila-te, Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Deus retirou tua condenação e afastou o teu inimigo. Deus é rei de Israel, em teu seio não verás mais infelicidade. Naquele dia dirão a Jerusalém: não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. Deus, teu Deus, está em teu seio o herói e o Salvador. Por ti ele exulta de alegria e seu amor renovar-te-á. Por ti ele se rejubila com alegria, como nos dias do encontro. De ti afastarei a desgraça, opróbrio que te oprime. Então, a conversão é uma graça concedida, e a conversão nos leva à paz, à alegria, à felicidade, mesmo nas adversidades da vida. Então, que nós aproveitemos esse tempo do advento para nós experimentarmos a verdadeira alegria com a vinda de Jesus. Eu vou também aqui utilizar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32, em que Mateus fala da parábola dos dois filhos. Jesus acrescentou: que vos parece? Esta parábola é muito significativa para nós. Um homem tinha 2 filhos. Foi falar com o primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondeu: não estou com vontade. Mas depois arrependeu-se e foi. Depois foi falar com o segundo e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Senhor, sim, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então responderam-lhes aqueles que perseguiam Jesus. Responderam-lhe o primeiro:
aquele que disse que não ia e foi. Jesus então lhes disse: eu vos declaro esta verdade. Os tão desprezados cobradores de imposto e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós como exemplo e mestre da justiça, e não crestes neles. Entretanto, esses cobradores e estas prostitutas creram. Mas vós, nem mesmo diante de um tal exemplo, vos arrependestes, crendo nele. Esta lição de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, nos mostra que às vezes nós nos apresentamos ao mundo como pessoas corretas, como pessoas convertidas, e na verdade nós não cremos em Jesus, nós não fazemos a vontade de Jesus. E Jesus então, nesta parábola, ele diz que os cobradores de impostos e as prostitutas, que são exatamente os pagãos, os publicanos, os pecadores, porque foi para os pecadores que ele veio. Esses precederão, porque eles, embora sendo pecadores, eles acreditaram na pregação de João Batista. Eles acreditaram naquele que veio preparar os caminhos do Senhor. E o tempo do advento é o tempo da pregação de João Batista. É o tempo daquele que preparou a vinda do Senhor. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, como pecadores, devemos acreditar e mudar o curso da nossa vida, para que nós recebamos definitivamente, na nossa caminhada, a presença de Jesus, a presença de Jesus, o Salvador. Porque todo aquele e toda aquela que persevera no Senhor terá sempre a alegria e a paz no seu coração, mesmo experimentando as adversidades da vida, porque as adversidades, as aflições do mundo, elas serão vencidas se nós buscarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E eu quero encerrar esta minha reflexão dizendo e reconhecendo que nós vivemos num mundo de tribulações. Nós passamos por problemas na família, nós passamos problemas financeiros, muitas vezes estamos desempregados, muitas vezes temos problemas sérios com as pessoas, nós temos também inimigos. Nós às vezes estamos numa situação que nós não encontramos solução. Situação de desespero, situação de desencantos, situação em que somos traídos, decepcionados. Mas Deus, através de Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos traz a resposta para todas as preocupações, todas as dificuldades deste mundo. Então, o que diz Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7? Não vos preocupeis com coisa alguma. Manifestai, porém, a Deus as vossas necessidades
necessidades por meio de orações e súplicas com ação de graça. Então a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu encerro este vídeo clamando a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo Filho, o nosso Salvador, e ao Espírito Santo, o nosso santificador, o nosso Paráclito, o nosso advogado, que nos conceda a graça da conversão. Amém.